Alô meninos, alô meninas, aqui é o professor Ezequiel Santos, pedindo licença para entrar na sua casa, onde você estiver, na sua TV Escola Jaboatão. Hoje eu não vou falar de geografia, hoje eu vou falar de um tema extremamente importante para você que no dia a dia sai de casa e vai até a escola. Vamos falar sobre a campanha de conscientização do transporte escolar público. A gente vai conversar um pouco sobre a importância desse transporte escolar, a sua postura, a postura dos seus pais, do motorista. A gente vai conversar, vai ter uma conversa bem legal aqui. Fica aí com a gente, tá? Compartilha esse vídeo com os colegas para que outras pessoas possam saber disso. Quando a gente fala de transporte escolar, é importante a gente perceber o que o município de Jaboatão dos Guararapes tem atendido, ou tem feito, ou vem fazendo com relação ao transporte escolar. Para você que está aí assistindo essa aula, ou para o seu colega que chega à escola até de ônibus, ou melhor, chega à escola de ônibus, né? Não vai simplesmente a pé ou no ônibus público, vai no ônibus que a prefeitura manda, é público, mas é destinado a você ali. Então veja, atualmente atende aproximadamente 5.120 estudantes. Então a prefeitura de Jaboatão, junto com a coordenação de transporte escolar, vai buscar todo dia 5.120 estudantes, vai te leva da casa ou do ponto de encontro até a escola. E quando a aula termina, esses estudantes retornam para as suas casas, tá? São 36 ônibus que atendem 40 rotas, entre as rotas rurais, aquelas escolas que estão em áreas rurais, e as rotas urbanas. E aí, é importante perceber quem tem direito ao transporte escolar público. Fica ligado, porque talvez você, né, tenha esse direito, ou você que tem esse direito para poder fazer valer a pena. Os estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino, residentes em áreas urbana ou rural, dentro dos limites de divisa do município de Jaboatão dos Guararapes, com distância igual ou superior a 2,5 quilômetros da unidade de ensino ou em situação de difícil acesso, ou caso não exista oferta de transporte público coletivo na região, compreendendo a condução dos estudantes desde os pontos de embarque até os estabelecimentos de ensino e deste até os pontos de desembarque. Volta aqui comigo, lembrando que esse ponto de desembarque pode ou não ser perto da sua casa, mas o ônibus vai passar por lá. Lembra que sua mãe diz assim, menino, vai logo, senão tu vai perder o ônibus. Se você perder esse ônibus, você vai ver, viu? E quando você retorna, ela sabe a hora que o ônibus está deixando você ali e você chega você chega mais tarde, ela vai perguntar por que você chegou mais tarde. Chamar atenção para uma coisa. Os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Então, o ônibus é para quem está matriculado na rede pública municipal de ensino e se enquadra dentro dessas características. Escola de difícil acesso, aquelas escolas que estão entre 2,5 quilômetros, né, da unidade de ensino ao limite do município. Estudantes que não passam transporte público coletivo, então fica ligado nessas condições, talvez você se enquadre e também, se você está assistindo essa aula e já usufrui do transporte, continua assim e acompanhando nessas características para que você possa cada vez mais garantir esse direito. Então veja, algumas escolas, aqui eu vou destacar algumas não, todas as escolas que são atendidas pelo transporte escolar. Depois você pode dar um print aí na tela, conferir se a sua escola não está aí nessa lista, né? São 16 escolas da Regional 1. A gente tem aí entre as escolas a João Bosco, o pessoal da João Bosco, um abraço, a Dom Bosco, a Escola Municipal Humberto Barradas, Luiz Gonzaga Maranhão, né? Professor Costa Pinto, Paulino Caraciolo, entre outros, né? Nós temos ali o Medalha Milagrosa, professor Augusto de Castro, um abraço ao pessoal da escola professor Augusto de Castro, a qual eu sou professor, né? Professor Manuel Bandeira, também outro abraço lá, que eu também sou, professor não, poeta Manuel Bandeira, sou professor lá do Poeta, abraço ao pessoal. A gente tem aqui, ó, a Anícia Caú, Santa Teresa Avilar, todas essas escolas são escolas contempladas e atendidas pelo transporte escolar público no município de Jaboatão. Então fica ligado que a tua escola deve estar nessa lista daí. Então observa, quando a gente fala de transporte escolar público, a gente está falando de algo que é muito maior do que simplesmente um ônibus que vai até ali no seu ponto de embarque e leva você até a escola. É um direito, esse direito ele está na Constituição brasileira. Olha aí na tela o artigo 227. É o direito
que diz o seguinte, ó, que a criança ou adolescente tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. O que é que esse direito tem a ver com o transporte escolar? Direito à educação. Ele leva você para garantir que esse direito à educação seja contemplado. Observe que se não tivesse transporte escolar, talvez você não conseguisse chegar até a escola. E aí não é só a Constituição brasileira que diz isso, não. A Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pelas Nações Unidas, no seu princípio 7º, né, ou no seu 7º princípio, diz que a criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário, né, ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la em condições de iguais oportunidades. Veja que eu botei aí a letra maior para que você veja o ônibus. É uma forma de garantir essa igual oportunidade, que você vai chegar na escola seguro, bem, né? No horário adequado. Você vê aí uma situação no Brasil, nas regiões que não temos rodovias, nas regiões que as vias são as hidrovias, o transporte escolar é feito por meio de barco, né? Principalmente na região norte. Você conversa lá com o teu professor na escola que ele vai falar disso. Desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social e tornar-se um membro útil da sociedade. Então, essa Declaração dos Direitos das Crianças, além de tudo que ela afirma, ela diz que o aluno tem que ter, o estudante ele tem que ter essa igual oportunidade ou iguais oportunidades. O transporte escolar ele promove isso, né? Ele faz com que aquele aluno que mora distante de uma unidade escolar chegue na escola no horário adequado e faz com que ele retorne para a casa dele em segurança adequadamente, tá? Quando a gente pergunta assim, mas quem é que está envolvido no transporte escolar, né? Quem é que participa para que isso tudo aconteça, para que aquele ônibus amarelo chegue até você? No modelo atual de prestação de serviço do transporte escolar, existem alguns agentes envolvidos. Eu trouxe, na verdade, todos os agentes envolvidos. Aqui a gente vai conversar com todo mundo. A gente tem lá a Prefeitura Municipal, no caso aqui de Jaboatão dos Guararapes, a Secretaria de Educação, a Coordenação de Transporte Escolar, os gestores escolares, o motorista, os seus pais ou responsáveis. E você que está assistindo essa aula, você também está envolvido nesse processo. Você também tem deveres a cumprir quando você entra no transporte escolar. Fica ligado nisso aí. E aí o que diz a nossa Constituição sobre o transporte escolar, né? O artigo 208, no seu inciso 7º, afirma que a educação é dever do Estado e será efetivado mediante a garantia de transporte e outros benefícios. Lembra que a gente falou que o Estado tem que garantir a educação de qualidade, né? Se a gente voltar aqui o slide, ó, a gente vai ver que a Constituição diz que a criança e o adolescente têm direito à educação. E para ter direito à educação, é papel do Estado, aqui representado pela Prefeitura, né, fazer com que esse direito seja efetivado. Como? Neste caso específico do transporte escolar. O artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e aos jovens, com absoluta prioridade, o direito, entre outros, à vida, à saúde, à alimentação e à educação. E você que faz uso do transporte escolar, sabe como é importante aquele ônibus passar ali e lhe pegar, deixar você no final, quando a aula termina, no final da manhã ou da tarde, né? Ou talvez até da noite, não sei. E aí, quando a gente olha aqui o papel dos agentes envolvidos, observa. É importante pontuar, dentro do mapa de processos da prestação de serviço de transporte escolar, quem são os agentes participantes, bem como os papéis a serem desempenhados por cada um desses agentes. Vale salientar que, de maneira geral, não é só do município a responsabilidade pelo desenvolvimento das ações que assegurem o direito à educação, mas, sobretudo,
da família, dos pais ou responsáveis legais, que devem promover o incentivo e a possibilidade de que suas crianças e adolescentes tenham acesso às escolas e ao transporte disponibilizadas pelo município. Ei, olha para cá, observa que não é só papel do município. A família também é responsável por isso. A família participa do processo, acompanhando as ações e garantindo que essa criança, por exemplo, ou esse adolescente, chegue a embarcar ou desembarcar, acompanhar esse processo, né, da utilização do transporte escolar. Então, vamos ver aqui o papel de cada um. Vamos conversar? Vamos conversar com o município. Quais são os deveres do município? Olha aí na tela. Assegurar o transporte escolar, ou seja, ele vai garantir que o transporte escolar vai estar lá na zona rural, interior do município, os estudantes da rede pública municipal e mediante convênio a estadual. O município ele tem que aprimorar a qualidade da prestação do serviço de transporte escolar, primando especialmente pela segurança dos estudantes, dos alunos. Regulamentar o transporte escolar no âmbito do município. Então, o município cabe esse papel burocrático, o papel também de fiscalizador, o papel que vai ver a coisa, fazer a coisa acontecer e acompanhar o processo desse transporte, né? Como é que ele funciona, ele está chegando no horário adequado, a gente precisa melhorar a segurança, precisa capacitar os motoristas. Então, a gente vai aprimorar, enquanto município, a qualidade da prestação do serviço. A Secretaria de Educação, ela tem o dever, olha aí, a gente sai do município, a Secretaria está dentro dessa estrutura maior, né? Mas qual é o papel dela nesse processo? Coordenar, acompanhar e avaliar as ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Tá? Coordenar, acompanhar e avaliar as ações do Programa Estadual. Regulamentar o transporte escolar no âmbito do município. Então, a Secretaria, junto com a Prefeitura Municipal, vai regulamentar, vai coordenar esse transporte e vai desenvolver estudos, pesquisas e levantamentos no sentido da melhoria da oferta do transporte escolar no município. Como assim? A Prefeitura vai, né, fazer esse estudo para saber o ônibus, essa rota aqui é a melhor, a quantidade de alunos que está sendo atendida pode melhorar. Tem alunos que não vai precisar muito desse transporte, dá para mudar a rota e outros alunos serem beneficiados. Então, cabe à Secretaria de Educação, ela vai desenvolver estudos com a perspectiva, né, de melhorar essa oferta. Ela vai ali propor definições de parâmetros, normas e forma de regulação da oferta do transporte escolar. Ela vai dizer como quer que a coisa funcione. Nós queremos o transporte escolar com o motorista dentro, a gente quer o transporte escolar com acompanhante, a gente quer o transporte escolar que ele chegue no horário adequado. Então, a Prefeitura, junto com a Secretaria da Educação, ela vai propor essas definições, né, de parâmetros. Vai desenvolver um sistema de gestão eficiente do transporte escolar, aquele onde, por exemplo, que passa numa escola e chega a outra escola, né? Um exemplo de logística. Primeiro ele passa naquela escola que é caminho dele, para depois eles contemplar outros estudantes que estão mais à frente. E aí aproveita esse roteiro para poder contemplar mais alunos, né? Fazendo uma gestão eficiente. Exercer a supervisão sobre rotas executadas, a fim de não permitir trajetos desnecessários ou superdimensionamento das rotas por parte dos prestadores de serviços do transporte escolar. Então, a Secretaria da Educação, ela também vai acompanhar esse processo para ver se o motorista não está fazendo um percurso que não deve, para dizer que o custo com aquele transporte é maior para ter mais dinheiro da Prefeitura. Então, a Secretaria da Educação, ela tem esse papel de saber se a coisa está acontecendo da maneira adequada e como deve ser feito, tá? E aí, e a coordenação de transporte escolar? Essas pessoas, elas vão ter o papel de coordenar, acompanhar e avaliar as ações do Programa de Apoio do Transporte Escolar também, tá? Eles vão ter o papel de controlar a frequência e a forma como os estudantes utilizam o transporte. Eles vão ter o papel de acolher quaisquer irregularidades apontadas pelos estudantes e pais, né, ou alunos e pais,
cometidas pelos condutores durante o trajeto do transporte escolar. Então, você, aluno, né, a gente vai ver aqui o papel dos condutores. Você que está aí no seu transporte escolar, você percebeu alguma irregularidade ou imaginou que alguma irregularidade, você vai falar aos seus pais, tranquilo. Os seus pais vão procurar a gestão da escola, tranquilo. E essa gestão, ou até os próprios pais, vai sinalizar, vai apontar, né? Olha, excesso de velocidade, olha, embarcou gente que não é do município. Então, essas irregularidades, a coordenação de transporte escolar, elas vão ela vai receber esses apontamentos, né? Vai tipo, ó, aconteceu uma situação lá no meu ônibus que o motorista deu carona para pessoas que a gente nem conhece, não estavam fardados, não são alunos da rede do município, e isso fez com que nós ficássemos com medo ou fôssemos de alguma forma amedrontados ali. Então, quando você aponta isso, a coordenação do transporte escolar acolhe essa irregularidade e ela vai verificar o que ocorreu para que aquela situação ali que você narrou tivesse ocorrido naquele dia ou naquele fato. Acolher quaisquer irregularidades apontadas pelos condutores cometidas pelos alunos. Então, você, aluno, que entra no ônibus de todo jeito, que está bagunçando lá dentro, o motorista pediu uma vez, o condutor, o ajudante lá, o apoio pediu outra vez, né? O seu pai já reclamou. Você também pode ser apontado lá pelo condutor à coordenação do transporte escolar. Fulano, né, tá botando o braço do lado de fora, não pode colocar o braço do lado de fora da janela. Então, essa coordenação ela vai acolher essa informação e vai investigar e tomar as medidas cabíveis, tá? Então, a coordenação ela vai reavaliar, olha aí na tela, periodicamente como os condutores, o roteiro de busca e entrega dos alunos nos pontos fins, a fim de otimizar os trajetos. Então, provavelmente a cada mês, a cada semestre, a cada ano, isso é revisado, tá? Para que a gente consiga ofertar um transporte de qualidade. Eles vão estar sempre acompanhando ali se a melhor rota, o melhor horário de passar, para que você tenha a melhor qualidade de trajeto possível. Averiguar toda e qualquer irregularidade apontada por alunos, pais e condutores referente ao transporte escolar. Incluir um questionário contendo avaliação acerca do transporte escolar nas reuniões promovidas com os pais de aluno. Manter um arquivo específico, isso aqui é importante, ó, se liga aqui, ó. Manter um arquivo específico com os documentos dos veículos que prestam o transporte escolar para o município. No mínimo, os seguintes documentos. Documento do veículo, vistorias semestrais ao Detran. Isso aqui tem um detalhe. Se a empresa que presta esse serviço, né, ela não tem isso, fica difícil até de o transporte acontecer, porque esses são documentos burocráticos, né, aquela papelada que a gente chama, que esses documentos eles garantem ali que a rota do veículo vai ser feita, que o veículo está em perfeitas condições, que ele foi atestado pelo órgão estadual, no caso aqui o Detran, o nome do motorista, a relação dos alunos que utilizam o veículo, tudo isso para que no caso de um eventual problema, né, Deus livre se aconteça um acidente, todos esses documentos estejam de fácil acesso, de fácil averiguação e tudo dentro da legalidade. Tá? Então, a coordenação do transporte escolar, você não se preocupa com isso. Você não se preocupa com o salário do motorista, você não se preocupa se o ônibus está em dia ou não com o órgão de trânsito, porque não é papel seu, você só acompanha. Mas a coordenação do transporte escolar, ela tem esse papel de manter esses arquivos em mãos e acompanhar as atualizações desses documentos. E aí, deixa eu passar aqui o slide, nós também temos, né, como papel da coordenação, capacitar os motoristas, manter arquivo específico dos documentos dele. Veja aí, ó, você que pega o ônibus todo dia, acha que é só o ônibus passando ali, mas tem toda uma estrutura para fazer acontecer. Esse motorista tem que verificar se ele tem antecedentes criminais, se ele tem um histórico de multa, se ele já foi um mau motorista, se ele já causou algum problema ou dano físico a alguém. Então, se ele tem a habilitação, né, a carteira de habilitação adequada para conduzir aquele veículo, fazer a manutenção periódica desses veículos, então essa coordenação ela vai estar acompanhando esses processos para que, mais uma vez, esse transporte de qualidade seja garantido para você. Tá? E aí, nas visitas à escola, incluir como item de inspeção a regularidade da prestação do serviço do transporte escolar
bem como vistorias sobre os arquivos de documentação dos veículos e motoristas que prestam serviço. Então, tudo isso a coordenação de transporte escolar ela está a par, né? Para que as manutenções e a qualidade desse ônibus que chega até você, que leva você para a escola, que leva você para casa, seja boa, tá? Porque existe alguém que fiscaliza esse transporte, que acompanha essa manutenção e não aconteça nada, né, no seu trajeto. Essa garantia ela tem que acontecer. Não é você que faz isso. E o seu diretor? E o seu gestor da escola? Qual é o papel dele? É contratar o motorista do ônibus? Não. Ele não vai contratar. Ele vai lhe matricular na escola. Ele vai verificar se tem vaga no transporte escolar dentro da sua localidade. Esse é o papel do gestor. Ele não vai fazer manutenção no ônibus. Tá? Ele não vai saber se o motorista tem antecedente. Não. O papel do gestor vai divulgar informações contidas na cartilha escolar ou na cartilha de transporte escolar, como você deve se comportar no transporte escolar, fazer reunião com os pais, registrar algum problema que aconteceu referente ao transporte escolar com você. Esse é o papel do seu gestor. O gestor, ele também vai utilizar o transporte escolar conforme o itinerário informado pela coordenação de transporte escolar, tá? E ele vai avisar, olha, o ônibus vai chegar mais tarde hoje, por algum motivo eles vão se antecipar, houve um protesto. Então, o gestor, ele é essa comunicação entre você e a coordenação de transporte escolar, tá? E esse gestor, ele vai ali fazer a utilização do transporte escolar fora do previsto somente com autorização ou em caso de urgência comprovada. O gestor ele não pode colocar, fulano, o 6º ano vai hoje no transporte, amanhã é o 9º. Não é assim que a coisa funciona. Ele precisa informar, ele precisa ter autorização e essa autorização só é dada quando há uma necessidade. Por quê? Porque essas ações elas são coordenadas pela coordenação de transporte escolar. Elas são estabelecidas, elas são planejadas anteriormente. Não pode ser feito de qualquer maneira. Então o gestor ele faz esse papel de acompanhar, passar essas informações, registrar caso alguma coisa esteja ocorrendo de irregular também. Tá? Então, são deveres do gestor escolar manter a coordenação do transporte escolar informada dos dias que eventualmente não terão aula. Porque não é só simplesmente abrir a escola, fechar, acompanhar, dar bronca no aluno. Não, eles vão ter ali que, sexta-feira não vai haver aula porque vão detetizar a escola. Aí ele tem que informar o motorista, ou a coordenação do transporte escolar, dependendo da relação que ele tiver, mas a informação adequada é a coordenação do transporte escolar, que não vai haver aula e aquele ônibus não precisa passar pelaquela rota ou que nenhum aluno daquela escola precisa embarcar naquele dia, pois a aula não acontecerá. Tá? Manter a coordenação informada sobre qualquer problema proveniente do transporte, acompanhar o embarque e o desembarque dos estudantes na escola, saber se chegaram, porque o aluno ele pode chegar no transporte escolar, vai que ele resolve dar uma voada e ele diz que o transporte escolar atrasou. Aí o gestor ele vai acompanhar isso. Atrasou, deixa eu verificar com a coordenação do transporte escolar, se ele tiver o contato do motorista, deixa eu verificar com o motorista. Então o gestor ele tem esse papel de estar olhando ali o que está acontecendo a você e as atividades que envolvem a escola. Tá? E ao motorista? Olha aí o motorista. O dever do motorista é chamar você lá na cama. Vai, é a hora. Claro que não. Né? O dever do motorista é portar a relação com o seu nome, com o nome de telefone, o endereço, o nome dos pais, responsáveis, porque se acontecer alguma coisa, né, ele vai estar ali com ele. Reportar ao gestor da escola qualquer irregularidade cometida pelos alunos. Então, o motorista ele é o famoso que vai entregador, ele vai te entregar. Se tu estiver tirando onda demais no ônibus, se tu não está com um comportamento que não está adequado, ele vai dizer ao gestor da escola que você está cometendo atitudes que não é adequada para o transporte escolar. Né? Provavelmente vai registrar o ocorrido e vai fazer com que essa informação chegue até a coordenação do transporte escolar. Esse motorista ele vai manter a limpeza e a conservação do ônibus. Ele não vai autorizar o desembarque dos estudantes em locais que não são os locais adequados. Ele não pode fazer isso. Mas, por favor, deixa eu descer aqui hoje porque eu vou... Não. Ele vai pegar você e deixar você naquele local previamente estabelecido pela coordenação de transporte, acertado com os pais e acertado com a escola. Tá? Então, não fica pedindo para o motorista fazer o que ele não pode fazer. E se ele não fizer, porque está fazendo o correto,
não fica com raiva dele, porque ele está cumprindo apenas o papel dele, tá? Então, os motoristas os motoristas de ônibus do transporte escolar, eles vão fazer isso aqui, ó, embarque e desembarque exclusivamente no lado da calçada. Não é, e se possível, na hora de desembarcar, do mesmo lado da escola. Ah, você vem correndo no meio da rua, no meio do carro, e abre aqui no meio da rua. Não pode. Embarque e desembarque onde tem que estar parado. Você vai embarcar e desembarcar, se possível, do mesmo lado da escola, para que não haja risco à sua integridade física. Percorrer fielmente aos roteiros. Só porque você é amigo dele, você vê ele todo dia, você acha que ele pode deixar você... vou na padaria comprar pão que minha avó pediu antes de chegar no meu ponto de desembarque. Vou ficar aqui. Não pode. Ele tem que ir, deixar você no local já estabelecido e cumprir o horário, né? O motorista tem que ter atenção quanto ao uso dos cintos de segurança pelos passageiros e também usar o cinto. E você vai acompanhar isso aí, tá? Quando ele diz assim, bota o cinto, senta, tira o braço da janela, não bota a cabeça lá de fora não, não empurra o colega. É um papel que ele vai acompanhar e se você não tiver fazendo o correto, isso certamente vai ser informado e possivelmente seus pais ou responsáveis vão ser chamados para uma conversa. Tá? E aí, ainda assim, para os motoristas, tem outros deveres. Olha aqui, ó, avisar imediatamente a coordenação de transporte escolar caso ocorra alguma situação que o veículo não consiga chegar até você. Então, o motorista ele já vai avisar para que outro ônibus chegue ali, ou seja substituído, ou que você não fique lá esperando ele. Então ele tem esse papel. Se deu alguma coisa errada no ônibus, ele vai avisar e vai ser providenciada a sua chegada até a escola. Transportar somente passageiros devidamente autorizados. Não pode carona. Transporte escolar não pode carona. Então o motorista ele não está fazendo ali birra ou com raiva de alguém. Ele só pode transportar quem está autorizado. Ele tem essa relação. E é preciso que você compreenda e fiscalize isso, tá? Então, e o seu pai? Ah, meu pai não tem nada a ver com transporte escolar, não. Tem sim, seu pai, sua mãe, seu responsável, sua avó, seu tio. Quem é responsável por você também tem obrigações, também tem deveres. Deve acompanhar você até o ponto de embarque. Ah, eu já sou grandão, já sou independente. Mas ele deve acompanhar você até o ponto de embarque para garantir que você vai embarcar no ônibus, tá? Ele deve ali também orientar você, dizer assim, olhe, você tem que respeitar o motorista, olhe, você tem que respeitar os colegas dentro do ônibus, porque o ônibus é uma extensão da escola. Seus pais e responsáveis, ele deve orientar você quanto à proibição de causar dano voluntário ao ônibus. Ah, o cara chega, chuta a cadeira, o cara chega e bate no vidro do ônibus, quebra alguma coisa lá dentro. Não pode, tá? Os pais e responsáveis devem acompanhar seu embarque, seu desembarque e deve estar sempre orientando você, conversando para que você não faça baderna, para que você não saia destruindo o patrimônio que não é seu. Ou é seu, porque é um bem público, né? Mas você não pode chegar dentro do ônibus e quebrar a cadeira dele, chutar, ficar em pé. Você tem que cumprir as regras que existem ali e seus pais têm esse papel de orientá-lo. E eu estou fazendo isso também, tá? Para ajudá-los aqui nesse momento. Os seus pais têm que participar das reuniões na escola a fim de discutir, informar alguma situação referente ao transporte escolar. Ele tem, quando tiver um aviso na escola, avisa ele para ele participar, tá? Os seus pais têm que buscar discutir com a comunidade escolar uma forma ali de melhorar ainda mais o transporte, garantir eficiência, economia, segurança na sua integridade física. O seu pai tem que acompanhar a rota de transporte escolar. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seu responsável, ele também tem que acompanhar essa rota a fim de que, se acontecer alguma coisa, você não seja prejudicado, tá? Porque qualquer ausência do motorista, você chega lá, o ônibus não aparece, ninguém te informa nada, tu vai perder a aula. Então o pai, ele precisa acompanhar para impedir, né, que você seja prejudicado e na garantia da sua atividade pedagógica, no seu dia letivo, tá? Então fica ligado nisso. Passa essa aula para ele. São deveres dos pais ou responsáveis informar a escola quando forem detectadas condições impróprias do veículo destinado ao transporte escolar. Como é que ele vai saber que o ônibus está rodando sem os cintos, que o pneu está careca, que está sem freio se ele não leva você até o embarque e não pega você no desembarque? E se você não relata isso?
Então ele vai relatar isso à escola para que a escola relate à coordenação de transporte escolar. Então o pai também tem esse dever. Ele vai atuar ali como um acompanhador desse trabalho que o ônibus realiza, pegando você, levando até a escola e trazendo até em casa. E aí, para finalizar a parte dos pais, quando possível, avisar o motorista, quando possível, que o filho não vai à escola naquele dia, para que ele não passe numa rota que não precisa. É de responsabilidade dos pais e responsáveis embarcar e desembarcar, ajudar você. Ajudar não, mas está ali, ó. Chegou o ônibus, você está ali acompanhando. Chegou, foi. Ah, muito bem, chegou na hora. Vai embora, é? Vai, muito bem. Passou aqui para pegar você na hora. Então, é responsabilidade dele. E também é responsabilidade dele acompanhar o desembarque do aluno ou do estudante quando este não tiver condições de retornar à residência sozinho. Então, se o ônibus deixa você no lugar no final da tarde, que é esquisito, que é ruim para você caminhar só, e o ônibus não vai até a sua casa, avisa seu pai, seu responsável, sua mãe, sua tia, sua avó, que ele tem que ir buscar você para que você não retorne sozinho, tá? É de responsabilidade dele isso. E aí, e você? Tá aí assistindo a aula, chegou até esse final aí, e diz, pelo menos eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver sim. Você, estudante, deve ficar sentadinho enquanto o veículo estiver em movimento. Sentado. Não é tirando selfie em pé, botando a cabeça lá de fora. Sentado, com o cinto afivelado, tá? Você não deve falar com o motorista enquanto ele estiver dirigindo. Falar com os pais sobre o que acontece durante a viagem. Dizer, olha, está acontecendo algo estranho na viagem, eu não gostei do que eu vi, não. Você tem que relatar aos pais, caso seja alguma coisa que precise ser informado, os pais vão informar a escola e a coordenação de transporte, tá? Não esquece desse teu papel. Descer do veículo somente depois que ele parar totalmente. Não colocar os braços e a cabeça para o lado de fora da janela. Não pode não, isso é proibido, hein? Colaborar na limpeza interna do veículo, não deixando o lixo espalhado. Tem gente que sai comendo as coisas, parece que não saiu da escola, né? E deixou o ônibus uma imundice. Você tem aqui, ó, se chupou um chiclete ou uma pipoca, bota aquela embalagem ali na sua bolsa, leva até em casa. O motorista ele tem esse papel de zelar pelo ônibus, mas é tirar a areia, né? Talvez o barro ali, e não deixar o ônibus sujo, com casca de laranja, com um pacote de biscoito. Você também é responsável por cuidar dessa limpeza, tá? Não danificar o veículo, arranhando, riscando, pintando de corretivo. Ninguém quer saber que seu nome, você não fez a cadeira, para você assinar nada na cadeira. Tá? Você não tem esse papel, você tem que zelar para que aquele ônibus continue ali existindo. Cumprir os horários e locais estabelecidos pelo motorista ou, enfim, pela comunidade escolar, no embarque e no desembarque. É isso aí, gente. Fica ligado nessas dicas, porque afinal de contas, vocês usam o transporte escolar regularmente. Precisam estar atentos a isso para evitar qualquer eventualidade que possam prejudicar você e sua integridade física. Desejo a vocês um ótimo dia letivo, um ótimo ano letivo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!